Emerson Pansieri, a partir de agora notícias do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço para você também, João Vitor Cirilo, um abraço pro Panzi e todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócios 5 Estrelas. Com Sócios 5 Estrelas, você pode acompanhar o Cruzeiro de onde você estiver, você pode apoiar o Cruzeiro e mais do que isso, também tem vantagens, né? A partir de R$ 9,90 os planos, Campeonato Brasileiro está voltando, jogo contra o Grêmio, jogo contra o CRB também na Copa do Brasil. Você precisa estar do lado do time celeste para esses confrontos, então acesse sócio5estrelas.com.br. Ô Cirilo, hoje o Pedro Lourenço, Pedrinho, ele deu uma entrevista ao repórter Vinícius Soares, da Tribuna de Minas, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, até durante uma visita aí ao Grupo Bretas, né? Ele que tem agora também essa responsabilidade, Pedrinho, com a marca dos supermercados BH. E entre os assuntos questionados pelo repórter, tem esse momento do Cruzeiro dentro da competição, dentro do Campeonato Brasileiro, algo que falamos aqui no fim de semana, e outra parte importantíssima que tem a ver com a manchete da turma do Bate-Bola. Contratações que serão feitas de acordo com a necessidade que o mister Leonardo Jardim viu. Vamos trazer então as palavras? Sem dúvida, vamos lá. Vamos ouvir então o Pedro Lourenço, essa entrevista ao Tribuna de Minas. Olha, nós estamos num momento de glória, né? Feliz demais. Nós estamos na cabeça da chave, lá no mesmo mundo de Ponte do Flamengo. Se eu me lembro, nos últimos 8 anos nós não estivemos nessa posição, né? Então nós estamos vivendo um momento maravilhoso, né? E com relação a sua outra pergunta de contratação, nós vamos trazer pontual, né? O Jardim está querendo aí mais um zagueiro e mais 2 extremos, mas é um jogador pontual. Nós temos um plantel excelente, nós estamos com um grupo muito bom, é só mesmo pontuais mesmo. Olha só, um zagueiro e 2 jogadores extremos, 2 atacantes de lado de campo. Estávamos falando então o Cruzeiro vai no mercado à procura de 2 jogadores com essas características, um pedido do mister Leonardo Jardim. E teve um outro assunto que é legal, porque a nossa audiência no interior é daquele jeito, né, Cirilo? Rede Tassat, aí Itatiaia no radinho, aí Itatiaia no YouTube, no aplicativo, todo mundo ouve Itatiaia. Ele falou de levar também alguns jogos do Cruzeiro para o interior de Minas. Vamos acompanhar. Para esse ano ainda não, mas nós vamos procurar. Nós estamos olhando em Patinga, estamos para Uberlândia, né? E olhando Varginha também. Mas nós vamos mandar para o Campeonato Mineiro, ver se nós trazemos alguns jogos aqui para a gente ter o torcedor mais junto com o clube, sempre perto. E esse aqui é a vontade que eu tenho. Tem que conversar isso com o nosso PEC para a gente abrir mão um pouco do Mineirão e a gente vir para o interior, que é muito importante para a nossa marca. Também Juiz de Fora, né? No caso, levar para a Zona da Mata o Cruzeiro, a ideia também do Pedro Lourenço. Mas acho que é uma fala importante, Cirilo, porque no mercado, que ainda não está aquecido, vai ainda aquecer, tem o Cruzeiro também buscando ser protagonista em contratações, mas não em termos de quantidade, mas de bons nomes e que estejam adequados ao que quer o mister Leonardo Jardim. Ótimo, Pansieri. O Panzi, o Pedro fala de reforços pontuais e o Jardim havia indicado essa situação em alguns momentos, em entrevistas pós-jogo, né? Ele comentou em algumas oportunidades de que o tempo mostrou que os reforços já estavam aí, né? Gente que estava jogando mal, que retomou a confiança, retomou um bom nível técnico, voltou a jogar bem e mostrou ao treinador que ele podia acreditar também no elenco que ele tem. Então o Pedro está dizendo de zagueiro, que para mim é uma necessidade muito, muito, muito clara, né? Porque o Cruzeiro tem aí como quarta opção da zaga o Gamarra, que não tem condição de jogar no Cruzeiro, e o zagueiro da base, que vinha compondo o elenco recentemente, acabou se lesionando. Então, trazer um zagueiro e buscar mais um cara de categoria de base para essa composição aí. E ele fala de 2 atacantes, né? 2 caras de velocidade. O Cruzeiro perdeu o Dudu, havia trazido o Wanderson num primeiro pedido do Leonardo Jardim lá naquela janela, ainda na reta final daquela janela pós-estadual. E aí agora está pedindo mais 2 caras com esse perfil aí. Edu, como é que você observa essa leitura de mercado do treinador e da diretoria do Cruzeiro por meio da fala do Pedro Lourenço? A leitura do treinador, né? Que passou para a diretoria e que hoje tem plena confiança naquilo que o Leonardo Jardim pensa a respeito do elenco do Cruzeiro. Ainda bem
que é dessa maneira. E o Cruzeiro de 2025 é o perfeito exemplo da diferença entre o ser e o estar, né? O Cruzeiro, ele estava com alguns jogadores ruins. E eles não eram ruins. Eles estavam ruins. E aí o bom trabalho técnico do Leonardo Jardim fez com que esses atletas voltassem a jogar bem. Eles são bons jogadores, mas estavam mal. Há uma diferença. E essa diferença, Cirilo, às vezes custa a permanência de atleta em clube. Às vezes o cara é bom, ele tá mal e o clube desiste. Desiste muito cedo e abre mão desse atleta, ele vai lá e se dá bem em outro clube. Isso a gente já viu acontecer várias vezes. O próprio Cruzeiro é um exemplo disso, com o Wesley, que na primeira temporada dele não aconteceu no Cruzeiro, foi para o Internacional e se transformou num dos principais jogadores do Inter. Se talvez tivesse tido um pouco mais de paciência aqui, ele poderia ter se dado bem no próprio Cruzeiro. Isso é só um exemplo. Mas esse de 2025 para mim ficou muito claro. E quando o Pedro fala de jogador de lado de campo, não necessariamente é atacante, né? Porque pelo lado direito, quem que é o jogador de lado de campo do Cruzeiro? Tem sido o Christian. Ele é atacante? Não é verdade. Então o Cruzeiro quer uma dois boa jogadores. leitura essa, Panzi. Quer dois jogadores de lado de campo. Sim. Sim. Não necessariamente um atacante, pode ser um meia, pode ser um meio-campista como é o Christian, porque eu não consigo chamar o Christian de volante nem de meio. Não é. Eu chamo o Christian de meio-campista que faz o lado direito do Cruzeiro. Então pode ser um jogador que não seja um ponta. O cara que faça essa função, como vem fazendo hoje Christian e Wanderson. E o zagueiro não é novidade para ninguém, né? Principalmente com baixo aproveitamento do Gamarra e a provável saída dele. O Edu e Pansieri, eu tenho assim, para mim os principais fatores aí de um grande time de futebol são os jogadores. Mas é inegável a importância do treinador, né? De um bom trabalho coletivo. Porque um jogador médio com um trabalho coletivo ruim, ele fica um jogador ruim. Um jogador médio com um bom trabalho coletivo, ele vira um jogador bom. E o que o Leonardo Jardim fez com alguns jogadores desse Cruzeiro que estavam em baixa, caras com carreira, tá? Com carreira importante, com destaques aí em outros clubes, mas que vinham, o termo da moda, né? Vinham performando mal. Sim. E a realidade agora é completamente diferente. Se continuasse na toada no começo do ano, muito possivelmente o Cruzeiro faria mais contratações do que as pontuais trazidas pelo Pedro agora. E teria que fazer saídas também, né? Teria que negociar saídas. E toda saída também tem um custo, né? Porque muita gente acha que só a chegada tem custo, a saída também gera custo pro clube. Isso é normal, né? Uma rescisão de contrato, uma incompatibilidade de ideias. Se você pegar Cirilo, você sempre tá nas jornadas esportivas, o Panzi comenta vários jogos do Cruzeiro. Vamos colocar. O Vidalba teve em baixa. O Christian teve em baixa. Cássio teve em baixa. Lucas Silva teve em baixa. Gabigol teve em baixa. Matheus Pereira. Pereira, gente, todo mundo se lembra que a proposta do Zenit, ela foi real. E a proposta do Zenit, aqui não é pra fazer graça, não. Realmente o Zenit, até pouco tempo, olhava pro Matheus Pereira ainda com aquela ideia assim, hein? Será que ele ainda não quer? Será que a gente não pode levar? Levou o Gerson. Então, ele teve esse trabalho de recuperação desses atletas. Por isso que ontem nós falamos e tratamos do assunto do Wallace, que acho que entra muito nessa história também. Então, é uma verdade que quando chega o Mister dá uma alterada na casa. E me recordo de uma entrevista que ele deu, se não me engano, foi no Cruzeiro Cast, foi o segundo episódio, e ele falou uma verdade. No início do ano, Cirilo, ninguém apontava o Cruzeiro como um time que brigasse lá em cima na ponta da tabela. Eu digo a imprensa nacional, né? Aqui todo mundo sabe, né, da história, sabemos como que a Itatiaia acompanha o Cruzeiro, sabe de todos os detalhes, a gente está acompanhando treino, a gente vai em viagem, mas muita gente não apontava. E esse agora é o Cruzeiro que está todo mundo vendo.